A primeira coisa é o aperfeiçoamento dos santos. Então, os irmãos que vão se batizar, o batismo, ele recebe um certificado, mas não é que você concluiu o curso, você está começando o curso. Nós temos um processo de aperfeiçoamento que só vai terminar quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. É verdade? O verdadeiro diploma a gente ganha quando fomos transformados no abrir e fechar de olhos e subirmos a encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Então, o ministério da igreja tem essa função, aperfeiçoar os santos, tirar aquelas coisas que não agradam a Deus através da pregação da palavra de Deus. Entendendo que não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo que faz através da pregação da palavra de Deus. Eu não mudo ninguém. Jesus falou assim: quando ele viesse, o Espírito Santo, ele convenceria o homem do juízo, da justiça e do pecado. É obra do Espírito Santo na igreja. Amém? Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que essa igreja comece a crescer. Aqui ele fala que a igreja é como se fosse uma construção, e essa construção precisa ser feita. Não se coloca o tempo ou a construção na mão de um pedreiro experiente. O Marcos sabe disso, não é verdade? A pessoa tem que entender de fundamentos, tem que saber quais são os fundamentos, tem que saber o esquadro, o prumo, a receita certa de uma massa, de um concreto, quais são os materiais duráveis que não são. Lá em Franca tem um prédio, esse prédio é condenado há muitos anos. E por quê? Porque é feito no lugar errado e não teve como terminar, aquela construção foi embargada porque ele começou errado, então trouxe certo prejuízo no alicerce daquele prédio e os fundamentos, e foi embargada a construção. Então a igreja, Deus confiou a homens para que ela seja edificada na palavra de Deus, para que a igreja não cresça torta de um lado. A palavra de Deus é como um prumo, diz o profeta Jeremias, não é verdade? Para quê? Porque a igreja cresça edificada numa posição certa. É por isso que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui essa noite? Simplesmente passando por esse processo de edificação. Cada dia que se passa, Jesus salva outro, vai ajustando a construção, vai colocando cada coisa no seu lugar. É esse o processo de Deus. Para quê? Para que nós possamos fazer a obra que a nós foi designada a fazer. Então, pastores, ministério da igreja tem a função de preparar a igreja para uma grande obra. E que obra é essa? É a evangelização, é ganhar almas para o reino de Deus, é sermos usados por Deus, é entrar na batalha espiritual, não é verdade? Então esses homens que Deus chamou é com essa função: ensinar os crentes a orar, a buscar a Deus, a enfrentar as astutas ciladas do diabo. Quando Paulo escreveu essa carta, a igreja estava assolada por heresias, falsas doutrinas. Então, o objetivo dele escrever essa carta foi essa. Ele falou: Deus colocou esses homens com essa intenção. Primeiro, para que vocês não sejam mais crianças. O versículo de número 14, ele diz assim: olha, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que ele queria dizer é o seguinte: que o ministério da igreja, ele foi instituído para que nós possamos crescer, amadurecermos, não é verdade? Não sermos mais meninos. Isso vem de uma palavra grega, nepos, que quer dizer o seguinte: é uma partícula obsoleta, quer dizer, deixar de ser criança. Acabou aquele tempo. A vida é assim. Nós estamos com um bebê lá em casa, 2 bebês, um com 2 anos e um com 2 meses. Agora não deu 2 meses ainda, meu Deus do céu, não é brincadeira, porque são bebês. Mas Paulo dizia: quando eu era menino, eu procedia como menino, eu agia como menino, mas depois que eu cresci, eu acabei com as coisas de menino.
Não é verdade? Chegará um tempo que eles não vão dar o trabalho que dão. Por quê? Porque eles vão deixar de ser bebê. Aquela fase se tornou uma fase obsoleta. Vai se tornar um garotinho, um adolescente, um jovem, né? Vai se tornar uma pessoa adulta. Na vida cristã, da mesma maneira. Quando o crente, né, no caso dessa igreja de Éfeso, eram os crentes imaturos na fé, não tinham conhecimento da palavra, enganados. Eram iludidos pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos. Tudo que aparecia eles acreditavam. Paulo falou: não, vocês têm que ouvir os pastores, têm que ouvir os homens que Deus colocou, porque Deus colocou para que vocês não sejam mais meninos inconstantes. Quer dizer, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu creio em Jesus e amanhã eu creio em Moisés. É assim que eles eram. E hoje eu sou cristão, no outro dia é agnóstico. Enfim, é uma salada de doutrina. Mas quando o crente vem para a igreja para ouvir a palavra e guardar essa palavra no seu coração, ele vai crescendo, irmão Júlio, vai amadurecendo. É por isso que eu falo, por que a Assembleia de Deus é o que é? É por causa do ensino da palavra de Deus. O que nos dá crescimento, maturidade espiritual é o ensinamento da palavra de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que acontece é a maturidade, não mais crianças. A segunda coisa é a estabilidade. Meninos inconstantes, meninos que hoje querem e amanhã não querem. Quantas pessoas são assim? Começa aqui na Assembleia, vai mesmo antes de crescer, ele está lá na Segundo de Jeová, depois você procura ele, está na Adventista do dia, depois está lá na igreja do Bana, e vai andando por tudo quanto é igreja, tudo quanto é. Daqui a pouco está no mundo novamente, porque não tem estabilidade espiritual. E a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, nos faz crentes enraizados, estabelecidos, não vacilantes, não oscilantes na fé. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos acreditar. O pastor Nelson ligou para mim, nós vamos conversar no telefone, falou: mas fronteira, o senhor tem esse problema mesmo? Estou, irmão, é verdade. Mas não parece, né? Por quê? Não, o senhor está alegre e feliz, meu irmão. Ou eu creio na Bíblia, ou eu creio. Se depois de 67 anos, nascido no Evangelho, aluno da escola dominical, pregador, eu não acreditar nessa palavra, eu estou perdido. Se eu não acreditar que o céu é real, é verdade? Eu estou perdido, então concorda comigo? Então eu não posso, eu tenho que ser um crente enraizado. O que está acontecendo em nossos dias são esse oscilamento, esse balanceamento da fé cristã. A internet tem trazido uma série de falsas doutrinas, que Cristo foi simplesmente um mito, Cristo não existiu, a Bíblia não é verdade. Mas Paulo falou para Timóteo: você sabe em quem você creu, você sabe de quem você ouviu essa palavra. Eu louvo a Deus que nós aqui, meus queridos irmãos, nós temos uma experiência com o Cristo vivo. Não é verdade? Nós temos uma experiência com Ele. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é verdade, habita em nós, está em nós e nos dá força em todos os momentos da vida. Não é porque somos melhores, é o Espírito Santo que nos dá estabilidade espiritual. Que coisa maravilhosa, né? Em segundo lugar, o texto diz assim: olha, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. O crente que está na igreja e que é ensinado, ele é liberto do engano. Ele segue o caminho da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que estar preparados nos dias que estamos vivendo, porque estamos sofrendo uma enxurrada de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos da palavra de Deus. Às vezes as pessoas não têm assim acesso a essas informações, mas saibam disso: nós estamos vivendo uma época de engano, de heresias, de falsos ensinamentos. Mas quando nós estamos firmados na palavra, nós somos libertos do engano. Essas falsas doutrinas não têm capacidade de nos seduzir,
E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Outra coisa que o ministério da igreja nos capacita a ser é um crente de crescimento constante em tudo aquilo que é espiritual. Olha como diz o texto, diz: mas seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Há um crescimento na vida espiritual, há um crescimento em Cristo. E eu quero abrir assim um parênteses. Nós precisamos aprender a confiar em Cristo, estar em Cristo. Ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão. Como é que é o texto? Em Cristo. Essa palavra em Cristo, ela está registrada mais de 70 vezes no Novo Testamento em Cristo. Nós estamos enraizados nele, crescemos através dele, firmados nele. Nunca coloque a sua confiança em mim, porque eu sou um ser humano, eu não posso fazer nada para você. Coloca a tua confiança em Jesus. Jesus pode fazer muita coisa para você. Ele pode fazer. Eu posso falhar no momento que mais você precisar. Por quê? Porque nós somos homens. Mas se você confiar em Jesus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o teu amigo em todos os momentos da vida. Ele é o amigo certo das horas incertas de nossas vidas. Confia nele. Confia nele. Eu não posso garantir nem um minuto da minha vida, mas ele fala assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui conosco nessa noite. A presença dele é real em nosso meio. O crescimento constante em tudo aquilo que é espiritual. Cresçamos no amor, na sabedoria, na nossa prudência, cresçamos na nossa vida de oração, na nossa vida de santidade, cresçamos no relacionamento com os irmãos, porque somos uma família. Na verdade, chegamos aqui e às vezes aceitamos a Cristo, tudo estranho, Márcio? Tudo estranho, não conheço ninguém. Mas o Espírito de Deus, Cristo, vai nos se aproximar, a ter amor, a conhecer, a amar os irmãos. Quem é que pode fazer isso? Cristo. É Cristo que faz. Crescimento em Cristo. Outra coisa que esse texto diz, fala assim: olha, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua própria edificação em amor. Nós crescemos em harmonia, cada um com o seu quadrado, mas pertencendo ao mesmo corpo. Somos membros diferentes, lutando por um objetivo só. É verdade. Glória. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala disso, que nós somos membros do corpo. Ali quem pode dizer, porque não é mão, ele não é do corpo. Porque os membros que às vezes nós consideramos menos são os mais importantes na obra de Deus. E assim acontece. Às vezes essa igreja é o que é, está como está, porque tem pessoas que nós não sabemos nem quem é, Júlio. De madrugada se levanta e ora, fala com Deus. Pessoas que têm propriedade para chegar na presença de Deus. Às vezes não é a pregação, às vezes não é nada disso, é alguém que está intercedendo e orando pela causa de Deus. Um membro que a gente nem sabe, não conhece nem o nome, mas nas madrugadas está derramando as suas lágrimas, o seu coração, clamando:
abençoa o nosso pastor, abençoa o presbítero, abençoa os seus diáconos, abençoa a tua igreja. Essa é a nossa oração, às vezes, que chega assim. Às vezes a minha nem chega, mas essa pessoa chega. O mesmo que a gente nem sabe quem é, mas nas caladas da noite está orando. E você só sente quando essa pessoa parte para a eternidade. Mas a coisa vai. Aconteceu alguma coisa. Aquele intercessor, aquela pessoa que orava e clamava todo dia pela causa de Deus, já não clama mais. São medos que às vezes a gente não valoriza. A obra de Deus, ela tem as suas bases muito diferentes das nossas concepções. Não é como nós pensamos que as coisas funcionam. Não é como nós achamos que funciona. Os fundamentos de Deus são totalmente diferentes. Nossa, não é verdade? Quer ver como é que Deus faz as coisas? Às vezes, o pastor, o ministério, vê as contribuições e os olhos se voltam para quem contribui mais. Jesus é totalmente diferente. Para todo mundo contribuindo no tempo, chega uma senhorinha, um quanto de dinheiro? 2 moedinhas. A Jesus falou assim: vocês viram aquela contribuição? Não, aquela mulherzinha, não. Ela deu tudo. Mas tudo o quê? Não tem nada. Ela tinha 2 moedas. Deu mais do que todo mundo. Porque com as coisas, como Deus analisa, as coisas são diferentes de cada um de nós. É totalmente diferente. Às vezes você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um mês orando. Não é verdade? Deus não responde a sua oração. Deus responde. Você ouvir o pastor João Colenda, fundador, um dos fundadores da Faculdade Teológica de Pindamonhangaba, chegar na beira do caixão, onde estava o pastor João de Oliveira morto, 7 crianças em volta do caixão, e ele só falou assim: Senhor, aqui está o teu servo, João Pedro Colenda, falando contigo agora. Eu preciso do teu filho aqui para lecionar a aula. E ele precisa continuar vivo para cuidar das suas crianças. O espírito volta, a alma volta. A gente passa 10 anos orando, Deus não responde a oração. Você vê que os conceitos de Deus são totalmente diferentes do nosso. Porque às vezes a gente só ora porque tem um problema. Só ora por causa da luta. Se não fosse a luta, eu não orava. Não é verdade? Se eu tirar essa luta, se eu responder essa oração, nunca mais ele vai falar comigo. Amém? Paulo diz: eu tenho um espinho na carne que eu já orei 3 vezes. Eu quero ficar livre disso. Diz Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Na verdade, Paulo já vem, então agora eu vou me gloriar na minha tribulação. Você vê que Paulo já muda o conceito. Na luta na vida do crente é para ele ficar melhor, nunca é para ficar pior. Amém? Então, se estiver enfrentando um problema, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Você vai ficar melhor, vai ficar mais abençoado em nome do Senhor Jesus. Harmonia com todos os outros em Cristo. O ensino da palavra, a presença ministerial, ela nos leva a isso. Se levar a divisão não é de Deus. O homem de Deus, ele leva a igreja à unidade. O homem de Deus, ele une. O homem de Deus constrói. O homem de Deus edifica. O homem de Deus prega a verdade em amor. Amém? Com o homem de Deus não tem politicagem. O homem de Deus não tem duas palavras. Ele fala a verdade em amor. Você vê que o texto não é só falar a verdade, mal chama de detalhe, Júlio. Falar a verdade é em amor. Falar a verdade não dói se não for em amor. Não constrói se não for em amor. Então a igreja prega a verdade, mas deve pregar a verdade em amor. Com a intenção de ajudar, com a intenção de salvar, com a intenção de libertar, com a intenção de reconstruir. Nós somos pessoas da verdade, mas a verdade é em amor.
A diferença dos fariseus com o cristianismo era essa, que o Testamento tinha, eles falavam a verdade, mas sem amor. Falavam a verdade para apedrejar. A igreja não, ela fala a verdade para construir, para unificar. E é isso que o texto fala, nós temos que ter harmonia com todos os outros em Cristo Jesus. Se um sofre, todos os outros sofrem. Se um se alegra, todos os outros se alegram. Se um é abençoado, todos os outros se alegram pela bênção de Deus na vida daquele irmão. A igreja primitiva era assim, era uma igreja como se fosse um corpo. Se um adoece, todos adoecem na alma. Meu Deus do céu, vamos orar para os irmãos que estão doentes. Sofre com eles. A igreja, quando tem um ministério saudável, ela cresce assim. E é por isso que Paulo falou assim: Deus deu esses homens. Quando Deus dá esses homens, a coisa funciona. Os homens dados por Deus, eles nunca ganham alma para si. Acontece, já Deus? Eles ganham alma para o reino. Amém? Ele não faz discípulos para si, ele faz discípulos para o Senhor. Glória. É homem. Pode errar, a igreja pode errar. Tem pessoas que não são grandes comunicadores, mas não tem um espírito pastoral. O homem condenado por Deus, o profeta condenado por Deus, o pastor, o apóstolo, o evangelista e o mestre, eles edificam a igreja. Eles unificam essa igreja. Os seus ensinamentos são totalmente contrários de muita coisa que a gente se vê por aí. Essa igreja é uma igreja saudável. Ela não é levada por ventos de doutrinas. Senão só tem pé no chão, né? Opa, ensinamento é limitado. Alguém tem um texto para mim que fala assim: que o ouvido prova a palavra como a boca, como o nosso paladar prova a comida. Esse negócio de ensinamento é errado. Por quê? Porque eu aprendi a Bíblia, estudo a palavra, está no mundo de ensino. E a nossa preocupação não é simplesmente ensinar vitória. Vitória, você tem certeza que Deus vai te dar vitória. Mas tem muito mais coisas além da vitória. Amém? Quando o profeta Ezequiel teve uma visão de Deus, ele falou assim: entra aqui no rio. A água bateu nos seus artelhos, né? No calcanhar. Não entra mais, a água foi até o joelho. Entra mais, até a cintura. Entra mais, aí a água foi levada pela correnteza. A vitória da nossa vida é a água no calcanhar. Tem muita coisa espiritual para nós. Tem bênçãos profundas nessa caminhada espiritual, nessa vida com Deus. Está além do material. A Bíblia fala assim: que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que nunca desceu no coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Existem surpresas espirituais para